Saúde em Ação. Oferecimento SSG. Saúde para todos. Um dos assuntos do momento para quem está tentando emagrecer é o tal do Mounjaro, né? E creatina. A caneta injetável, que virou uma febre aí com o objetivo de emagrecimento, traz sempre essa dúvida. É recomendável associar com suplementos como a creatina? A nutricionista Thaís Takaki está ao vivo aqui com a gente. Bem-vinda, Thaís. Bom dia para você. Olá, Patrícia. Bom dia. Muito obrigada pelo convite. E aí você já começa respondendo. Bom, primeiro tem muita gente aderindo ao Mounjaro, né, Thaís? E eu queria que você falasse bem pertinho do microfone, mas e algumas pessoas fazendo isso por conta própria, o que é um erro. Sim, é indicado sempre ter recomendação médica, né? Então, um acompanhamento multiprofissional é sempre o ideal. E quem está fazendo uso com acompanhamento, aí tem essa dúvida, posso suplementar, posso usar creatina, por exemplo? Sim, a creatina ela vem para ajudar a manter a massa magra, né, desses pacientes que estão emagrecendo com o uso de Mounjaro. Isso porque ela atua na performance esportiva, ou seja, ajuda no aumento de força, ajuda na recuperação muscular, então é um ótimo aliado quando prescrito por um profissional da saúde. Porque quando a gente está em qualquer processo de emagrecimento, a gente perde muita massa magra e a creatina vai ajudando a recompor, é isso? Isso. Além da creatina, é claro que esse paciente precisa estar com uma ingestão adequada de proteína, além, né, da prática de atividade física. E a creatina também não pode ser utilizada de uma forma indiscriminada? Tem alguma dosagem diferenciada para quem está utilizando o Mounjaro ou não? Na verdade, o Mounjaro, ele gera alguns sintomas gastrointestinais, né? Então, náusea, diarreia, pode ser que aconteça. E quando a creatina é utilizada em altas doses, né? A gente fala que a dose de saturação, que acontece aí por volta de uma semana mais ou menos, ela pode também gerar sintomas gastrointestinais. Então, é indicado sempre que utilize na fase de manutenção, que aí é uma dose de 3 a 5 gramas de creatina por dia, que é uma dose mais baixa e vai fazer com que esse paciente dificilmente tenha algum sintoma gastrointestinal. E aquele, não sei se é mito ou verdade, aquela crença, né, de que a creatina sobrecarrega os rins. Isso é real? E quando a pessoa utiliza o Mounjaro, se tem também que tomar cuidado com isso? Muito se diz sobre a sobrecarga renal devido à creatina, né? Mas o que acontece? A creatina no nosso corpo é convertida em creatinina e a creatinina é utilizada em exames bioquímicos para analisar se há alguma lesão renal. Né? E quando o paciente tem um aumento de creatinina nos exames, mas está em uso da creatina, então não significa que esse paciente tenha alguma lesão renal. Agora, se o paciente está com uma saúde boa, se está usando Mounjaro e a creatina, né, é seguro. Agora, se esse paciente já tem uma doença renal crônica, já precisa, né, de ter mais cautela. Ah, tá. E aí você já esclareceu que a questão da náusea, aí é só fazer uma dosagem mais baixa, mas pode continuar utilizando a creatina. Sim, pode continuar. E quais são os sinais de alerta, Thaís, se existem? Tá, é muito importante que os pacientes saibam dos sinais de alerta justamente para procurar ajuda médica, né, caso apareçam. Então, fortes dores abdominais persistente, diarreia e vômito persistente também, né, icterícia, ou então alterações nas fezes e urina. Todos esses são sinais que os pacientes, se perceberem, precisam buscar ajuda médica. Tem horário certo para tomar a creatina, assim, durante esse tratamento com o Mounjaro? Na verdade, a creatina ela tem um uso crônico, então a gente precisa utilizar ela todos os dias no mesmo horário, né, para que ela consiga fazer efeito no nosso corpo. E é interessante ressaltar também que tem estudos que mostram que a creatina consumida junto com carboidrato tem uma melhor absorção. Além disso, é interessante ressaltar também que a creatina puxa água para os músculos. Então, esse paciente precisa estar bem hidratado. Então, no mínimo de 2,5 litros a 3 litros de água por dia. E treino, pós-treino, né? Porque, como você falou, o ideal é fazer atividade física, daí a creatina antes ou depois? Na verdade, é necessário consumir a creatina todos os dias no mesmo horário, independente de horário. E outros suplementos, Thaís, como o próprio Whey Protein, que é a fonte de proteína, né? O que você indica daí, principalmente para quem está tomando, quem está utilizando aí o Mounjaro, tentando emagrecer? É recomendável e que horário?
Sim, na verdade o whey ele vai ajudar a bater a meta de proteína, né? Então é um forte aliado para quem está utilizando Monjaro, justamente para preservar essa massa magra. Em questão de horários, a gente precisa distribuir proteína ao longo do dia. Então é interessante estar alinhando com o nutricionista certinho para entender quais as necessidades, quais as dificuldades desse paciente, para daí conseguir estabelecer um horário para consumir o whey. E o whey, independentemente do emagrecimento, ele também é benéfico, então? Sim, ajuda a população em geral. É porque todo mundo tem essa dúvida. E Thaís, outra dúvida frequente, né, de quem toma, de quem faz uso do Monjaro, eu falo toma, gente, mas é uma caneta, né, injetável. Que momento parar? Também tem que ter essa orientação do profissional de saúde? Sim, é necessário fazer um cronograma, né? É necessário também analisar a composição corporal dos pacientes, então ver esse emagrecimento está sendo saudável, está sendo muita gordura, está indo massa magra, muito também, né? Então a gente precisa prestar atenção nisso. Então esse cronograma de acompanhamento é imprescindível até para poder analisar a quantidade de perca de peso, conseguir projetar metas. E depois que a pessoa para de utilizar, ela pode ou deve continuar suplementando com creatina principalmente e whey protein? Sim, eu falo que para utilizar Monjaro a gente precisa mudar os hábitos, né? Não adianta só emagrecer e depois voltar aos hábitos que tinha antes, porque vai haver o reganho de peso, né? Então, tanto creatina quanto whey pode ser utilizado, assim como toda alimentação precisa ser alterada também, assim como as atividades físicas também. E a gente está falando de qualquer idade no uso tanto do Monjaro quanto dos suplementos? A creatina é indicada até para a população idosa, né? Isso porque ela ajuda a manter a massa magra, ou seja, evita uma possível sarcopenia. Agora, o Monjaro é necessário recomendação médica mais rigorosa. Não dá para brincar, né, Thaís? Sim. E tem gente que não está levando tão a sério isso, né? Sim. Nossa, muito legal seus esclarecimentos. Obrigada pela sua presença aqui no Tarobá Cidade, viu? Eu quem agradeço pelo convite, Patrícia. Obrigada.